Tudo bom, meus irmãos? Estamos aqui para a nossa última aula da nossa série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. A gente já fez o panorama de praticamente todos os capítulos. E agora nós vamos abordar o último capítulo, a conclusão final de Filipenses, que é o capítulo 4. Tá? O nosso tema principal vai ser o comportamento na adversidade. Como que é a postura de um cristão diante de uma era de adversidades, diante de conflitos, diante de dificuldades. É importante a gente lembrar que as epístolas de Paulo, elas em geral seguem a mesma estrutura. Paulo começa apresentando as doutrinas, principalmente o foco cristológico, aquilo que Cristo fez, as derivações doutrinárias da morte e ressurreição de Cristo. E no final, se vocês prestarem atenção, as epístolas paulinas seguem esse padrão. Os últimos capítulos é onde ele apresenta a aplicação prática de todas as ideias, né? Então hoje o nosso foco vai ser muito do comportamento, como que a gente age diante de uma postura de adversidade. Para ficar um pouco mais claro tudo que a gente vai trabalhar hoje aqui, eu vou frisar 3 pontos importantes para a gente entender o cenário. Tá? Eu vou fazer uma pequena recapitulação do que já foi abordado nas outras aulas. Mas primeiro, Filipenses, a cidade de Filipos, que era onde ficava a igreja, onde foi destinada essa carta, era uma cidade militar. Então, o imaginário militar, a cultura militar, é uma coisa que pervadia a igreja. E isso fica muito presente nas ilustrações e nas metáforas que Paulo vai usar quando ele aborda os filipenses. Tá? Outra coisa que a gente precisa entender o cristianismo era apresentado como uma visão de mundo na época. Os evangelistas apresentavam ele como uma visão da realidade. Só que existiam outras visões de mundo concorrentes na época ao cristianismo. E uma das que era mais forte na época era uma corrente filosófica chamada estoicismo, cujo principal representante era um filósofo romano chamado Sêneca, que inclusive ele foi o tutor do imperador Nero, né? E muitas das metáforas e muitos dos ensinamentos que Paulo vai passar aqui são uma certa forma de contraposição ou uma apropriação cristã, por assim dizer, de ensinamentos filosóficos do estoicismo. Não estou dizendo que Paulo simplesmente absorve tudo que o estoicismo estava falando, mas ele dá uma refinada cristã nesses tipos de ideia. E uma outra coisa que também precisa ficar bem clara é que Paulo aqui faz bastante referências aos outros capítulos de Filipenses, né? Principalmente o hino cristológico que está lá em Filipenses 2, de 5 a 11, né? Onde fala da kenosis, do esvaziamento de Cristo, onde ele deixou a sua glória e esvaziou a si mesmo para assumir a forma humana e na morte de cruz recebeu a honra e o nome que está acima de todo nome. Amém? Agora eu vou começar com uma oração e daí a gente dá início à nossa aula, ok, gente? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, nós te agradecemos pela riqueza da sua palavra, pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem do seu nome, pela sabedoria, Pai, que está presente aqui, que nos capacita, que nos orienta em como nós podemos viver nossa vida, como nós podemos vencer as grandes adversidades e dificuldades. Os seres humanos enfrentam desafios desde o início dos tempos, Pai, e o Senhor é tão sábio e tão generoso que nos proporcionou recursos na Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, para nós podermos enfrentar isso. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder aproveitar. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Filipenses 4, capítulo 1, versículo 1, perdão. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aqui Paulo conclui o capítulo 3, a exposição que ele estava fazendo até da própria vida pessoal dele no capítulo 3, faz uma saudação extremamente carinhosa e afetiva para a igreja de Filipos, né? Minha coroa, minha alegria, e ele dá uma recomendação, né? Permanecei deste modo firmes, né? Ele usa uma palavra grega que é a palavra steke, que era a palavra usada para denotar aquele soldado que ele está em posição de prontidão. Como se fosse aquele que tem que ficar de guarda no portão. Que ele tem que ficar
constantemente em vigilância, sabendo que a qualquer momento ele pode ser chamado, a qualquer momento o inimigo pode aparecer, ele tem que estar num estado de alerta. Isso é muito forte na cultura militar. E Paulo está usando isso aqui como um exemplo para apresentar aos filipenses que nós, como cristãos, somos chamados a viver nesse estado de firmeza, nesse estado de prontidão. Né? Se vocês lembrarem lá em Efésios, quando ele cita a armadura espiritual, o último item era os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Nós somos chamados, como cristãos, a estarmos preparados, a estarmos firmes, a estarmos num estado de prontidão, né? A estarmos conscientes, né? Uma outra metáfora bíblica que tanto Paulo quanto Jesus usam, nós estarmos sóbrios, né? Nós estarmos conscientes da nossa posição no mundo, sabendo que a gente está num mundo que jaz no maligno, a gente vive num mundo onde o pecado afeta todas as áreas da existência, que a gente tem um inimigo que é o diabo e as suas hostes satânicas, sabendo que a gente, como cristão, está num contraponto da sociedade e da cultura. Então, como cristãos, nós não podemos esquecer disso, né? Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar nesse estado de prontidão. E eu vou levantar aqui, através do texto, 3 pontos principais de como esse estado, essa estequis, essa prontidão, essa firmeza pode ser realizada na vida de um cristão. A primeira de todas elas é a moderação. É muito interessante você observar na continuidade, lá em Filipenses 4:2, Paulo vai evocar 2 mulheres chamadas Evódia e Síntique, que eram membros da igreja de Filipos. E ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor, né? E a ti, fiel companheiro de jugo, rogo que as auxilie, porque muito me abençoaram. Ele está contando o contexto assim, era uma igreja que ele havia plantado. E havia 2 irmãzinhas naquela igreja que eram uma bênção, que eram super trabalhadoras, engajadas na obra, participantes na igreja, mas que não se davam bem, nem um pouco, que tinham desavenças terríveis entre elas, que havia discordância, que havia conflito, né? Então, um ponto que a gente precisa destacar é que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós estarmos no Senhor, o fato de nós estarmos na igreja, não nos priva da existência de desavenças muito significativas, não nos priva da existência de conflitos, né? A igreja de Filipos era uma igreja que tinha conflitos internos, rixas entre membros da igreja. Quanto cristãos, nós também estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. E é até interessante que quando Paulo, depois de citar isso, ele começa a falar de Clemente e tal, ele diz assim, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele estava se referindo a Evódia e Síntique também, né? É muito curioso você pensar que 2 pessoas cujo nome está escrito no livro da vida não se suportam, ou não se dão bem, ou têm conflitos terríveis a ponto de Paulo ter que rogar elas individualmente. Não sei se vocês se deram conta, mas a epístola aos Filipenses não era que nem hoje que eram cartas individuais, era uma carta direcionada à igreja. Então o pastor ia lá na frente e ia ler aquilo para a congregação inteira. Então o nome delas ia ser citado diante de todos. Então existe sim essa realidade. Nós vivemos num mundo caído, né? Nós somos sujeitos ao pecado, nós somos sujeitos à carne, nós somos sujeitos às influências do mundo. E é possível sim que mesmo que nós tenhamos nosso coração rendidos ao Senhor, nós temos diferenças muito significativas na forma como a gente pensa, né? Me parece que algumas diferenças, inclusive, podem se dar pelas diferenças de sensibilidade, pelas diferenças de vocação, pelas diferenças de dons ou de afinidades que as pessoas têm, que podem gerar desavenças na hora do dia a dia, da rotina da igreja. E qual é a proposta de Paulo para ir para uma realidade de conflito? Qual é a postura de um cristão numa realidade de conflito familiar, né? Agora, nesse período de pandemia, as pessoas são obrigadas a coexistir mais intensamente uma com as outras, né? Pelo menos dentro do contexto de casa, ou distanciamento social muito, muito intenso.
Como seria uma postura cristã nisso? É uma postura de moderação. Lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, tá? Essa passagem tem muita coisa aqui que dá para a gente explorar, para fazer um ano de EBD, falando só sobre esse versículo, mas o centro dela está na seguinte afirmação: perto está o Senhor. Por que essa afirmação é tão importante? Porque ela é um horizonte escatológico. Bruno, o que é esse palavrão? Quando ele está falando perto está o Senhor, ele está se referindo à volta de Cristo. Ele está se referindo a um Deus que embora tenha vindo como um cordeiro para ser sacrificado, num tempo futuro virá como o leão da tribo de Judá para trazer juízo para todas as nações, para trazer juízo para todas as pessoas e para levar o seu povo. A gente fala da volta de Cristo, né? O escatologia envolve essas doutrinas das últimas coisas. E o que Paulo está afirmando é: nós não podemos perder esse horizonte escatológico, sabendo que quem nos julga é o Senhor e que Jesus vai voltar e que um dia tudo que está oculto hoje, tudo que está corrompido, toda corrupção, toda mentira, todo engano, vai ser trazido a juízo, vai ser exposto, Deus vai julgar isso, Deus vai trazer justiça diante disso. A nossa postura nessa vida não pode ser uma postura de retaliação, não pode ser uma postura de justiceiros, não pode ser uma postura de vingativos, que é essa a ideia de moderação. O termo que ele usa é toepieikeis, que a ideia é de amabilidade. A ideia é um termo que algumas vezes é traduzido nas escrituras como benignidade, né? Oferecer a outra face, andar mais uma milha. É essa a ideia que está envolvida aqui. Essa é a postura cristã diante de conflitos. Andar mais uma milha. Quer levar a capa, leva o casaco junto, né? Bateu num lado, oferece o outro também. E isso tem uma referência muito grande lá no capítulo 2 de Filipenses, quando ele fala que Jesus, mesmo existindo em semelhança de Deus, ele esvaziou a si mesmo para assumir a forma humana. O nosso desafio como cristãos, numa cultura de tantas adversidades, de tantos conflitos, é ter essa mesma postura de Cristo, de esvaziar-nos a nós mesmos, né? De não retaliar, de confiar na justiça e na provisão de Deus. Tanto que é por isso que logo em seguida ele emenda: não andem ansiosos. Se você sabe que quem vai trazer justiça é o Senhor, por que você vai andar ansioso? Se você sabe que é Deus que está cuidando de todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas e que Ele vai voltar e que tudo que nós estamos passando nesse momento é uma fase, é um momento, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter peste, vai ter praga, gafanhoto, seca, vai ter de tudo, mas vai passar. O Senhor vai voltar. Um dia a justiça reinará. Então não precisa ficar ansioso, né? Não precisa se desesperar. Torne conhecida diante de Deus as suas angústias, as suas necessidades, os seus conflitos. Leve diante de Deus os seus conflitos. Torne conhecido diante dele com ações de graças. Isso ele frisa bastante. O quanto nós esquecemos daquilo que o Senhor já nos fez, né? O quanto nós esquecemos daquilo que o Senhor já conquistou por nós, né? Então, esse é o primeiro ponto, que a nossa postura como cristão seja uma postura de moderação. E Paulo dá até um adicional. Seja a vossa moderação conhecida por todos. E ele não está se referindo explicitamente à igreja, ele está se referindo ao mundo. Essa postura de não retaliação, de amabilidade, é um grande testemunho, um grande impacto para a cultura que a gente vive. Um segundo ponto, tá, que logo na sequência do texto, Paulo já emenda, significa, primeiro, que nós devemos ser conhecidos pela nossa moderação, e segundo, que nós devemos ter nossas vidas regidas pela paz. Paz parece ser uma palavra
que nós não conhecemos muito hoje em dia. Hoje em dia a gente conhece estresse, burnout, crise de ansiedade, transtorno de pânico, angústia. São palavras que têm caído até mais fortemente, por exemplo, nas redes sociais, tem se falado mais sobre isso, né? Agora nós estamos em período de Setembro Amarelo, onde já se faz uma campanha de prevenção ao suicídio. Como cristãos, nós somos chamados a ser embaixadores da paz, né? Jesus cita lá no Sermão do Monte, os pacificadores. Como cristãos, nós devemos ser pessoas que promovem a paz, não o conflito. Lá retomando aquele versículo, Filipenses 4, de 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vos guardará. O termo que ele usa para guardar aqui, que é phroreses, é a ideia dos soldados que ficam patrulhando a muralha para ver se está vindo visitante, se está vindo exército inimigo, né? É como se a paz fosse um grupo de guarda-costas que te circunda para não deixar as ameaças, tanto internas quanto externas, aparecerem, né? Então, ter essa consciência de quem nós somos como cristãos e fazer conhecido diante de Deus tudo isso, entra lá no seu quarto, entrega isso em oração. E os salmos são um testemunho muito forte disso, né? A gente sempre gosta de pegar os versículos de salmos de louvor, mas em meio a todos esses versículos de louvor, tem um monte de choradeira, de angústia. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem no livro de Salmos é os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos onde o salmista pede para Deus fazer vingança ou justiça para cima de alguém. Tá? Deus mata, tem um que diz dá um soco neles e quebra a mandíbula. Algumas pessoas até se assustam quando leem esses salmos, mas eles podem ser entendidos tanto dentro de um contexto teológico mais amplo, como uma recorrer à justiça de Deus, mas ele pode ser entendido dentro de um contexto mais pessoal de trazer diante de Deus, às vezes, o seu próprio desejo de justiça, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus, e nós precisamos ter cuidado para não tentar resolver os grandes dilemas da nossa vida na nossa ira. Nós precisamos confiar no Senhor e trazer diante de Deus. Deus resolve no tempo e do modo dele, mas Deus é mais efetivo na resolução de problemas. Mas tem um outro, Paulo continua, Paulo é muito sábio. E daí ele engata lá no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, não é mais a paz de Deus, é o Deus da paz será convosco. Sim, nós passamos por dificuldades, sim, nós temos nossos próprios dilemas pessoais, nossas próprias dificuldades do dia a dia que nós precisamos levar diante de Deus, mas existem outras coisas a mais, além do que pura e simplesmente a oração que nós podemos fazer. E o que Paulo diz aqui é uma reforma da nossa postura diante da vida. Ele dá uma lista gigantesca, dá para fazer uma aula de EBD para cada termo que ele cita ali, porque todos eles têm um certo significado, né, bem prático, que Paulo está dizendo assim, uma certa orientação tanto do seu pensamento quanto da sua vida cotidiana, né? Ele fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e no final ele diz, isso praticai, né? A ideia que está embutida aqui, que é o que Paulo está resgatando, é a ideia de virtude. Era uma palavra muito em voga na filosofia grega da época. Foi uma palavra primeiramente empregada por um filósofo chamado Aristóteles, lá em Ética Nicômaco. Teria um livrinho, que é um livro que ele escreveu para o próprio filho dele, Nicômaco era o filho dele, onde ele explicita a ideia de virtude, né? O que seria virtude? Virtude e vício, né? São os dois opostos. Virtudes e vícios são hábitos, são práticas cotidianas que você
que pela repetição, você faz aquilo tantas vezes, é como se ela se tornasse uma segunda pele, uma segunda natureza. Quem é que tem prática de esporte sabe que é mais ou menos isso. No início, toda vez que você vai começar a praticar um esporte, olha, fazer academia, fazer ciclismo, fazer uma luta, no começo é uma luta. Literalmente, é difícil, é puxado, você tem que vencer sua força de vontade, você tem que encontrar meios que te estimulem a participar daquilo, mas a partir do momento que você incorpora aquilo, se torna automático. É quase como aprender a dirigir. No começo é um sufoco. Depois que você aprendeu a dirigir, você faz aquilo, o seu corpo sabe o movimento que tem que fazer para frear, para puxar, para mexer no volante. Esporte é a mesma coisa. Virtudes e vícios são a mesma coisa. São hábitos que nós fazemos com tanta frequência, de forma tão repetida, de forma tão ritualizada, que eles se incorporaram em nós. Os hábitos positivos, os hábitos bons, a gente chama de virtude. Os hábitos ruins, nós chamamos de vícios. E a filosofia que mais explorava isso na época era o estoicismo. Essas famosas listas de virtudes eram comuns dos filósofos estoicos da época. E Paulo está fazendo uma apropriação disso, só que dando um panorama cristão, né? Você não, os estoicos, eles defendiam um ideal de perfeição moral, né? Que eles chamavam de apatheia ou apatia, que seria praticamente uma postura de indiferença em relação ao mundo, né? Uma indiferença ao sofrimento, indiferença à tristeza. Tanto que o Sêneca, o principal filósofo que foi Sêneca, ele escreveu um livro chamado... foi uma carta, não vou conseguir me recordar agora de cor, mas ele escreveu uma carta para uma mãe, onde ele recomenda a ela que não chore a perda do próprio filho, porque a nossa postura diante do mundo, diante das adversidades, devia ser uma postura de indiferença, né? Isso é um contraste muito grande com a postura cristã. A postura cristã não é uma postura de indiferença. Não é uma postura de indiferença com a injustiça, não é uma postura de indiferença com o mal, não é uma postura de indiferença com a maldade, com a violência, não é uma postura de indiferença com o pecado, não é uma postura de indiferença com o sofrimento, com a tristeza, né? É justamente uma postura de confiança e entrega, né? É uma postura de rendição, né? Contrasta bastante com a postura estoica, né? E o desafio que a gente tem de uma vida onde a paz de Deus nos guarda e onde o Deus da paz age através de nós é uma vida de prática de virtude. Porque na prática da virtude, na mudança de hábitos, e quando eu falo de hábitos, gente, eu não estou falando só de coisas que você faz, mas as coisas que você pensa também são hábitos. Nós somos habituados a pensar de formas específicas e viciosas. Tendência de só olhar o lado negativo das coisas, de só ver o lado ruim dos outros, de desconfiar de todo mundo. Tendência de piorar ou catastrofizar, algumas pessoas usam esse termo, as coisas, tendência de enxergar tudo em termos de preto e branco, né? São hábitos viciosos, são hábitos que nos aprisionam, que nos escravizam. E muito do desafio cristão é justamente de nós modificarmos hábitos mentais, hábitos emocionais. Gente, é uma delícia ficar remoendo amargura. É viciante, literalmente. Remoer amargura, remoer tristeza, curtir uma fossa, eu já ouvi essa expressão, curtir uma bad. O nosso desafio como cristãos existe espaço para tristeza, existe espaço para sofrimento, existe espaço para chorar, mas nós podemos sim treinar nossas emoções, treinar nossas emoções no Senhor, né, justamente nesse processo de prática. E daí o Deus da paz nos guia, o Deus da paz é conosco. Os episódios de oração e súplica que a gente tem que ficar pedindo o tempo inteiro tendem a ficar mais organizados, porque agora a gente está com uma vida que a gente está se organizando mais, ok? Então, primeira postura diante da adversidade é uma vida de moderação, segunda é uma vida regida pela paz e terceira é uma vida de contentamento, ok?
um famoso pensador cristão, um grande evangelista que foi Francis Schaeffer, né? Teve um trabalho de evangelização com crianças muito legal. E ele foi fundador do Ministério L'Abri, surgido lá na Suíça. Se você tiver curiosidade, recomendo que você procure conhecer o que é o L'Abri. Francis Schaeffer tem um livrinho chamado Verdadeira Espiritualidade. E um dos insights mais interessantes que ele traz nesse livrinho é que se você olhar os 10 mandamentos, o último mandamento é o mandamento de não cobiçarás. Né? E aí o insight que ele tem é, se nós realmente conseguíssemos não cobiçar, a gente conseguiria responder todos os outros mandamentos. Porque todos os outros mandamentos parece que são principalmente aquele não matar, não roubar, são uma variação do não cobiçar. Né? Eu cometo adultério porque eu cobiço outra mulher. Eu roubo porque eu cobiço que é coisa do outro. Nós somos seres que cobiçam e que almejam e que não têm contentamento, que não têm gratidão. Né? Talvez seja uma das melhores formas de expressar o que é contentamento. É gratidão a Deus pelo que eu já tenho, é gratidão a Deus por estar onde eu estou. Aqui se segue aquela famosa passagem de Paulo que diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? A famosa frase que o pessoal gosta de colocar em para-choque de caminhão. Né? Só não lê o contexto da frase. Qual que é a ideia que está contida aqui? Paulo estava preso e ele estava passando por necessidade financeira. A igreja de Filipos se organizou, conseguiu juntar uma série de recursos e enviou através de Epafrodito para Paulo. Então, Paulo, naquele seu momento de necessidade, foi assistido por uma igreja. Não era uma prática recorrente de Paulo solicitar ajuda de outras das igrejas que ele fundava. Né? Ele adotava o trabalho de fabricar tendas para não ter que depender financeiramente de nenhuma igreja. Mas naquele momento foi uma provisão divina através daquela igreja. E Paulo elogia, agradece muito a igreja de Filipos por aquela oferta. E ele nos traz esse insight maravilhoso, né? Que é justamente essa ideia de contentamento. O termo que ele usa para contentamento é o termo autarques, que era um termo que os filósofos estoicos usavam. Olha que interessante. Só que como que os filósofos estoicos usavam? O autarques era o homem autossuficiente, o self-made man, aquele que se bastava em si mesmo, aquele que não dependia de nada nem de ninguém. E qual é o modelo que Paulo propõe aqui? Né? Não é esse. Tanto que o grande herói dos estoicos era Sócrates, né? O homem autossuficiente que se basta no seu próprio conhecimento. O modelo de Paulo é Cristo. Deixou da sua glória, esse sim é autossuficiente, né? Mas deixou da sua glória, se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, serviu a todos ao ponto de morrer na cruz. E por causa da sua entrega, foi levado à posição que está acima de todas as outras, que é a disposição que nós somos chamados a ter, que é a disposição que nós somos chamados a vivenciar. Não a autossuficiência em mim mesmo, mas a suficiência em Deus. A dependência de Cristo, a dependência do que Cristo faz em nós. E toda a carta de Filipenses, do primeiro versículo até o último, é uma vivência disso. Paulo preso, incentivando uma igreja a ser feliz, a se alegrar. A alegria aqui é tratada como um mandamento, porque ela é reflexo não de ausência de tristeza ou de ausência de sofrimento, mas ela é reflexo de tudo que Deus fez por nós, de todo o cuidado que Deus está tendo por nós ainda hoje. Então, o desafio do contentamento é um desafio da dependência do Senhor. É um desafio da dependência daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu sempre costumo dar o exemplo, eu gosto de repetir Jesus que dá exemplos de jardinagem. Nós somos um jardim ao qual Deus cuida. E um grande desafio, se você já teve que cuidar de um jardim, ou cuidar de uma horta, ou cuidar de roça,
é o quanto você precisa ter respeito pelas estações, respeito pelo tempo, respeito pelo momento. Muitas vezes pode ser que na tua vida está tudo parado, mas às vezes é um momento onde o solo está sendo preparado. Às vezes é um momento onde a semente está sendo lançada. Às vezes é um momento que a poda está sendo realizada. Então você está sendo extremamente podado na tua vida, mas é um momento que Deus está te limpando. Às vezes é um momento onde as impurezas estão vindo à tona para serem reconhecidas, confessadas e tratadas. Às vezes Deus nos coloca em situações onde Ele nos tira o chão debaixo dos nossos pés para nós aprendermos a depender mais dEle. Ou às vezes Ele nos coloca em situações muito difíceis para nos obrigar a desenvolver dons ou nos mexer na nossa própria vida espiritual para confiar mais nele, né? No Antigo Testamento, quando o povo se viu diante do mar, Deus abriu o mar para eles atravessarem a pé. No Novo Testamento, no meio da tempestade, Deus não abriu o mar para Jesus atravessar. Ele andou por cima. Então, às vezes, tem momentos que o mar se abre, às vezes tem momentos que você vai passar por cima da tempestade. Às vezes tem momentos que nem isso, às vezes tem momentos que você vai ter que aprender a dormir do barco, do lado de Jesus. Ou às vezes Deus vai te ensinar a dar a volta por todo o mar, ou construir barco para aprender a atravessar, ou até mesmo até curtir uma praia. O Espírito de Deus é sábio, Deus sabe a forma como Ele nos conduz, como Ele nos cuida. E um dos grandes desafios é nós abandonarmos a nossa autossuficiência, a nossa confiança na nossa própria razão, no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias habilidades e confiarmos mais inteiramente na obra de Cristo. Amém? Então, só retomando, como deve ser uma postura cristã diante da adversidade? Uma postura de moderação, uma postura regida pela paz e uma postura de contentamento, né? Paulo encerra aos Filipenses desejando o ósculo santo para todos eles, né? Uma forma extremamente afetiva, né? E pedindo que a graça de Deus estivesse sobre a vida de todos eles, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que essa palavra, que toda essa ideia de o desafio cristão de sermos como Cristo, né, de justamente ter esse tipo de postura, porque se você prestar atenção os três princípios, são uma postura que Jesus teve. Jesus teve a postura de moderação, Jesus viveu uma vida regida pela paz e Jesus viveu uma vida de contentamento, até o sacrifício final, que foi a cruz. Que a graça de Deus nos capacite para a gente poder fazer o mesmo aqui. Amém? Vamos encerrar só com uma oração e assim nós finalizamos a nossa série de aulas expondo a Epístola aos Filipenses. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela revelação que ela nos traz, te agradecemos pelos ensinamentos que ela nos traz, te agradecemos por poder confiar no Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, por podermos depender do Senhor, Pai, sabendo que um Deus tão poderoso, tão sábio, tão glorioso, tão majestoso, cuida de nós, cuida de cada detalhe, sabe, conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça, sabe, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos santificando, Pai, na nossa jornada. Nos capacita, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender a obra do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus é que eu quero orar e agradecer. Amém.